Picatinguê. Olá, seja muito bem-vindo a mais um grupo de oração, um dos departamentos da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, Paróquia Unidos em Cristo, da cidade de Ponta Grossa, no Paraná. Eu sou o pastor Ervino Spitzer e hoje quero lhe convidar para junto estudarmos a terceira e a quarta viagem missionária do apóstolo Paulo. O que podemos aprender com esta lição e o que também essa história bíblica tem a nos dizer ainda também nos dias de hoje. Quero convidá-lo, assim, para mais uma noite de estudo e convido para ouvirmos uma canção que tem como título Aleluia. Pai, eu quero te amar, tocar o teu coração e me derramar aos teus pés. Mais perto eu quero estar, Senhor, te adorar com tudo que eu sou e a ti render glória e aleluia. Aleluia, 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 Quando lutas vierem me derrubar, firmado em ti eu estarei, pois tu és o meu refúgio, ó Deus. E não importa onde estiver, no vale ou no monte, adorarei a ti. Eu canto glória e aleluia, 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 Senhor, preciso do teu olhar, ouvir as batidas do teu coração, me esconder nos teus braços, ó Pai. E toda minha alma deseja-te e junto com os anjos cantarei. Tu és santo, tu és exaltado. Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu cantarei. Aleluia, aleluia. Assim damos início ao nosso estudo bíblico desta noite, quando queremos falar sobre a terceira e a quarta viagem missionária do apóstolo Paulo. Mas antes disso, quero convidá-los a iniciarmos com a invocação ao nome do nosso Deus, e nós fazemos isso em nome de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amém. Quero convidá-los a orarmos a oração que Jesus nos ensinou, a oração do Pai Nosso, e hoje quero convidá-los a utilizarmos, então,
o hino do Inário Luterano 442, que tem como base também esta oração do Pai Nosso, que diz assim: Nosso Pai que estás no céu, suplicamos com fervor que o bendito nome teu seja honrado com amor. Venha, ó Deus, teu reino a nós, faze a igreja aqui crescer, ouça o mundo a tua voz, para a ti se converter. Ó bendito e santo Deus, tua vontade vem fazer, nesta terra qual nos céus, és gracioso em teu querer. Dá-nos hoje o nosso pão, casa, lar e o que vestir, paz, saúde e nutrição, sem cuidados do porvir. Venha a culpa perdoar e fazer-nos compreender que devemos desculpar quando o irmão nos ofender. Não nos deixes sobrevir a enganosa tentação, antes vem nos assistir e livrar da perdição. Pois o reino é teu, Senhor, o poder é teu também, e da glória és detentor. Sempre assim será. Amém. Feita esta oração, quero convidá-los para o nosso estudo de hoje, que tem como base também o texto de Atos dos Apóstolos. Destacamos dos capítulos 15 até o capítulo de número 30. Temos aí, então, alguns capítulos que são dados como ênfase por Lucas, que escreveu Atos dos Apóstolos, e ele, então, registra essas viagens, então, de Paulo. A terceira viagem missionária de Paulo, ela aconteceu por volta do ano 54 depois de Cristo. E isso, na verdade, começou em Antioquia, né? Onde Paulo, então, terminou, assim, a sua segunda viagem missionária. E nessa viagem, Paulo, então, conta com a companhia de Silas, Barnabé e Judas Barsabás, que eram seus amigos e também companheiros de viagem. Como nós vimos, Paulo, ele empreende, então, 4 grandes viagens missionárias. Alguns estudiosos vão falar em 3 viagens missionárias. Podemos citar uma 4ª viagem, quando ele, então, sai novamente de Jerusalém e vai até Roma, quando, então, ele é levado preso, para, então, ser julgado, e assim Paulo também é morto, decapitado em Roma. Se contarmos também com esse trajeto, vamos ver de que Paulo, então, fez 4 viagens missionárias. Tanto é de que nesta última viagem, na 4ª, Paulo também teve a oportunidade de falar de Jesus, fazer alguns milagres, quando algumas serpentes morderam ele, né? Uma serpente muito venenosa mordeu ele, e Paulo, então, disse que ele não iria morrer porque ele estaria com Deus. E assim, de fato, aconteceu. E os homens que estavam com ele, então, passaram a acreditar e saber de que Paulo agora, então, estava sob os cuidados de Deus. Então, durante essa 4ª viagem, Paulo, então, também conversa com as pessoas, prega o evangelho e também, na verdade, dá testemunho da sua fé. Por isso, podemos dizer, talvez, que Paulo fez, então, 4 viagens missionárias. Mas, na verdade, em Atos dos Apóstolos, vamos ter aí 3 viagens missionárias que são consideradas as principais. A última, talvez, muitos historiadores não a consideram, porque Paulo, então, foi levado de Jerusalém como prisioneiro até Roma, então, para ser julgado. Mas também nada nos impede de considerar esta como mais uma das viagens de Paulo. No estudo passado, tivemos a oportunidade de falar da primeira e da segunda viagem, e também, logo no início, abordamos um pouquinho sobre a vida de Paulo, quem ele era, aonde ele morava, como foi a sua conversão, e então como ele começou as suas viagens missionárias. Também, se você não pôde acompanhar no último estudo e gostaria de saber mais sobre Paulo e a sua primeira e segunda viagem missionária, convido para olhar o vídeo que está aqui nessa mesma página, onde nos acompanha hoje, né, da semana passada, e lá então nós tivemos a oportunidade de falar da vida de Paulo, da primeira e da segunda viagem
missionária que ele fez. E hoje queremos falar, então, da terceira. Então, assim, Paulo, ele sai de Jerusalém, então, vamos ver de que ele vai a Tarso, que, na verdade, era a cidade natal de Paulo, e ele foi enviado, então, ali pelos líderes da igreja, justamente para proteger a vida dele. Essa história vai aparecer em Atos, capítulo 9. Vamos ver ali de que a vida de Paulo estava correndo risco. E não é a primeira vez que, na verdade, Paulo precisa fugir para proteger a sua vida, e também não é só nesse momento que isso vai acontecer, mas ele vai fazer isso depois ainda inúmeras vezes, quando algumas pessoas, inclusive, vão ajudar ele a fugir, né? Inclusive até da prisão e assim por diante, para que ele não seja morto, então, a pedradas, não seja capturado e assim por diante. Então, os cristãos aqui enviam Paulo agora a Tarso, que é a cidade dele, para então que ele se proteja lá. E ele acaba, então, falando da pessoa de Jesus àqueles moradores que ali estão. Depois, então, ele segue para Chipre, né, onde, após, então, eles vão ser perseguidos por alguns cristãos, eles fogem para esta ilha, que, na verdade, é a ilha de Chipre, né? Então, Paulo acaba fugindo agora de novo, mais uma vez, e ele, então, passou em Chipre na sua primeira viagem missionária, quando, lá no capítulo 13 de Atos, nós tivemos a oportunidade de ver isso. E agora, então, vamos ver de que Paulo passa novamente em Chipre e acaba aconselhando ali aqueles cristãos ali a permanecerem na fé daquilo que ele havia anunciado na sua primeira viagem missionária, quando então depois com Barnabé e também com Marcos, né, ele acaba passando ali por Chipre. Saindo depois de Chipre, ele vai a Pafos, né, onde ali Paulo então tem uma das histórias muito conhecidas que está em Atos capítulo 13. Vamos ver de que Paulo ali amaldiçoou aquele feiticeiro. Ou seja, tinha um homem lá que fazia alguns feitiços, e aí Paulo vai acabar amaldiçoando ele. Essa história, então, é contada aí no capítulo 13, né, de Atos, dos versos 6 até o 11. Uma história muito interessante. Até lhe convido para, numa oportunidade, ler, então, essa história, porque Paulo vai dizer de que aquela pessoa que não prega a Cristo como o seu Senhor, então, ela também, então, deve fazer coisas opostas. Então, por isso, Paulo, então, acaba amaldiçoando esse feiticeiro em Pafos. Depois de Pafos, dentro da terceira viagem, Paulo se dirige a Derbe, então ele vai junto com Barnabé, e eles acabam ali também pregando o evangelho naquela cidade de Derbe, onde ele também já havia passado anteriormente. Essa história está em Atos capítulo 14, quando Paulo e Barnabé continuam, então, a anunciar o evangelho nessa cidade chamada de Derbe. De Derbe, ele parte, então, para Listra, onde ele também já havia passado, e ali, então, Paulo, então, curou um paralítico. Ele e Barnabé, então, foram aclamados ali como sendo deuses. Na verdade, vamos ver de que Paulo depois vai dizer de que isso não deve ser feito, mas, na verdade, somente Deus deve ser adorado. Mas, como Paulo e também Barnabé, eles acabaram curando aquele paralítico, as pessoas que estavam ali e viram aquela situação acharam que Paulo era como um deus. E então ele foi aclamado como Deus, mesmo sabendo que depois ele vai dizer de que não se deveria fazer isso e somente adorar a Deus, o único Deus verdadeiro. Ali também Paulo, então, foi apedrejado e foi dado, então, como morto. Mas ele reviveu e continuou também, assim, a sua missão, a sua viagem. Isso está lá no capítulo 14. Então, Paulo algumas vezes fugiu, e agora Paulo, então, acaba sendo aqui também apedrejado. Em Atos 14, vai nos trazer esse relato, porque as pessoas não estavam gostando da mensagem que Paulo estava trazendo, a mensagem de Cristo, e principalmente quando ele falava da ressurreição. Como falamos no outro estudo da semana passada, a ressurreição era algo muito novo para essas pessoas, tanto para os judeus como para os não-judeus, ou seja, para os gentios, aqueles que se converteram ao cristianismo. Porque até então não se ouvia falar muito da ressurreição.
né? Vamos ver de que no Antigo Testamento se fala muito pouco, ou a palavra ressurreição propriamente quase não aparece, mas ela vai aparecer então após a ressurreição de Jesus no Novo Testamento. E isso vai ser um grande marco dentro do evangelho que agora Paulo prega. Porque ele vai dizer, se Cristo morreu e ele não ressuscitou, ele diz isso em Romanos, na sua carta, é em vão a gente crer em Jesus, porque Jesus então continuaria morto. Mas Paulo vai dizer, não, Jesus ressuscitou, de fato, ao terceiro dia. E agora, então, esse assunto ou tema da ressurreição de Jesus, por ele ser novo, e também Paulo vai dizer de que aquele que crê em Jesus vai ressuscitar, vai voltar a viver. Então, agora as pessoas ficam aí muito curiosas, mas ao mesmo tempo elas não entendem essa pregação agora de Paulo, e por isso ele tem que explicar isso, então, com detalhes. Mas alguns não querem entender e acabam apedrejando, então, Paulo, mas ele acaba, então, resistindo e ele continua a ensinar aí também o evangelho. Aqui em Listra, Paulo, então, provavelmente ficou na casa de Timóteo, para quem depois, então, ele vai escrever as duas cartas, primeira e segunda carta de Paulo a Timóteo. E então, quando ele está ali na casa de Timóteo, agora, então, ele vai partir para Icônio, quando, em sua primeira viagem, Paulo e Barnabé também pregaram nessa cidade, em Icônio. E ali também, naquela primeira vez, eles então haviam sido ameaçados para que fossem então apedrejados. Isso vai aparecer em Atos 13 e ainda Atos 14 também. Mas Paulo passa novamente por Icônio, mesmo sabendo que nas primeiras viagens ele havia passado lá e as pessoas queriam o mal dele, Paulo acaba voltando para essas cidades, justamente para fortalecer a fé daquelas pessoas que estavam ali agora, que na sua primeira e segunda viagem estavam agora crendo em Jesus, estavam recebendo ali a fé e estavam agora convictos de que deviam crer nesse Deus e Salvador. E Paulo agora passa então para fortalecer essa fé para com esses moradores de lá. De Icônio, ele vai então a Laodiceia e também a Colossos, onde mais tarde, depois, ele vai escrever também a carta aos Colossenses, né, porque ele estava na cidade de Colossos, e também vamos ver de que Laodiceia é um dos ramos da igreja que Paulo visitou e da qual ele também depois então escreveu as suas cartas, como ele vai citar em Colossenses 4. Paulo então vai estar num outro lugar, numa outra ocasião, e então ele vai escrever a carta aos Colossenses. Mas agora ele está aqui então em Laodiceia e em Colossenses. E é também uma dessas 7 cidades que vão ser relacionadas, né, ou que aparecem no livro de Apocalipse. As outras, então, vamos ter ali Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, né? Isso aparece lá, então, em Apocalipse, capítulo 1. E Colossos, né, também a título aí de curiosidade, ela ficava a cerca de 18 quilômetros a leste de Laodiceia. E então Paulo escreveu aí para os cristãos que viviam ali naquela localidade, para que eles assim também pudessem agora crer na palavra de Jesus. E como sabemos, cada uma das cartas que Paulo escreveu, por exemplo, ele escreve aos Romanos, ele vai escrever depois também a Éfeso, ele vai escrever aos Colossenses, como citamos aqui, aos Tessalonicenses. Paulo vai tratar um determinado assunto, porque ele fica sabendo, lá onde Paulo está, de que aquela cidade que ele havia visitado estava passando por alguma dificuldade. E a carta que Paulo escreve é justamente para tentar explicar ou apaziguar aquela dificuldade que aquela igreja estava sentindo naquele momento. Algumas cartas de Paulo vão falar sobre brigas. Algumas igrejas os membros estavam brigando entre si. Então, Paulo vai escrever falando sobre briga, sobre discussões, que isso não deve acontecer na igreja, mas que todos devem servir, todos têm a mesma missão de servir um único Senhor, que é Jesus.
Numa outra ocasião, Paulo vai escrever, por exemplo, sobre a ressurreição, como já comentamos aqui. Por exemplo, em Corinto, Paulo vai também escrever sobre a Santa Ceia. Eles estavam em dúvida, como é que vamos fazer essa Santa Ceia? E então Paulo vai dizer, eu recebi do Senhor o que também entrego a vocês. Lá no capítulo 11 de Corinto vai aparecer então aí esse relato também de Paulo, quando ele vai dizer que tem pessoas aí se embriagando com o vinho da Santa Ceia, comendo ali, né, o pão, ao ponto de que gente estava passando fome. Então Paulo vai dizer, essa não é a Santa Ceia que vocês estão fazendo. E então ele vai explicar a nova Santa Ceia. Mas também sabemos que Paulo vai escrever então algumas cartas depois, durante essa sua viagem, para pessoas como Tito, Filemon, Timóteo, como por exemplo agora ele estava aqui na casa dele, e depois ele escreve para Timóteo. Por exemplo, um dos assuntos que Paulo aborda para com o jovem pastor Timóteo era de que Timóteo não estava se sentindo bem em anunciar o evangelho, ou admoestar, ou corrigir uma pessoa de mais idade, um ancião, porque Timóteo, nós sabemos, ele era relativamente jovem. Quando Paulo, então, estava na sua casa, depois Paulo foi embora, e ali começou uma igreja. E Paulo, então, deixou Timóteo para cuidar daquela igreja. Então, Timóteo era o pastor daquela igreja ali, daquela localidade. E ele vai se sentir não bem em pregar para pessoas mais de idade. E aí Paulo, por exemplo, um dos assuntos que ele escreve na sua carta é dizer, olha, Timóteo, tu estás anunciando a Cristo. Não te preocupe se tu anuncia isso a uma pessoa mais nova ou uma pessoa mais velha. Faça isso com toda a coragem e com toda a ousadia. E tanto a pessoa nova quanto a pessoa de mais idade, por ser palavra de Deus, ela vai te escutar e também vai te aceitar como sendo um enviado da palavra de Deus. Então, esses são os contextos de que as cartas de Paulo são escritas nesta sua terceira viagem missionária, para aqueles lugares onde ele já havia passado, quando ele ficava sabendo de alguma dificuldade que acontecia ali. Depois, então, de Laodiceia e Colossos, ele vai, então, até Antioquia, que aqui é a Antioquia da Pisídia, né? Haviam duas Antioquias, e então, ali, Paulo, na primeira viagem, quando ele passou junto com Barnabé, ele ensinou, então, os judeus de que Jesus veio literalmente como um descendente de Davi. E depois, agora, ele vai, então, também anunciar aos gentios, ou seja, aqueles que não eram judeus, né? E eles então ali também nessa cidade foram agora perseguidos e também expulsos. Depois disso, então, estamos em Mileto, quando Paulo está lá na sua terceira missão, também ele então advertiu os líderes da igreja, porque ele vai dizer de que alguns eram lobos cruéis, né, que estavam espalhando o rebanho de Deus. Algumas pessoas estavam se passando por pessoas boas, por pastores, por cristãos, mas na verdade eles estavam querendo destruir o trabalho da igreja que ali estava sendo feito. Isso vai aparecer em Atos no capítulo 20. E Paulo, então, justamente adverte essas igrejas sobre esses falsos mestres. Depois disso, ele vai para Pátamos. Pátamos era literalmente aquela ilha onde João estava como prisioneiro, né? Quando ele teve as visões ali, quando então ele escreveu o livro de Apocalipse. Isso vai aparecer lá em Apocalipse no capítulo 1, onde provavelmente também João veio a morrer. Lembrando que João foi um dos únicos discípulos que morreu de morte natural. Os outros todos foram martirizados. Tiago foi jogado da torre da igreja, Pedro crucificado de cabeça para baixo, outros morreram com flechas, lanças, outros foram cortados, outros foram jogados aos animais e assim por diante. Mas João aqui ficou então preso na ilha de Pátamos, e então ali que ele escreveu também o livro de Apocalipse. E Paulo passa também por ali. Depois então ele vai para Éfeso, onde depois ele também vai escrever a carta aos Efésios, né? E Paulo então nessa terceira viagem, ele ensina em Éfeso durante 2 anos. Aqui talvez é o tempo onde Paulo mais se demorou dentro dessa sua terceira viagem missionária,
na cidade de Éfeso, quando ele fica ali por 2 anos. E ali, então, ele converteu muitas pessoas. Isso vai aparecer em Atos, capítulo 19. Ali também ele, então, conferiu o dom do Espírito Santo pela imposição das mãos, quando você literalmente abençoa uma pessoa. Ali Paulo fez isso, ou seja, esse Deus agora vai te abençoar. E então temos ali no final das cartas de Paulo também a bênção paulina, que assim é conhecida também. Né? A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vocês. Paulo assim termina essas suas cartas, na maioria das vezes, com essa bênção. Em alguns momentos ele até inicia elas. E assim, muitas igrejas hoje usam essa oração para o final dos seus cultos ou também o final dos seus estudos bíblicos. Uma vez de aquela outra oração que nós vamos ter lá no Antigo Testamento, em Êxodo, o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Essa foi uma oração, então, que Moisés deu sobre o povo de Israel. E ela é conhecida como a bênção araônica, a bênção de Arão, porque Arão, então, ajudou Moisés a segurar, então, aí também os braços, e Moisés sempre precisou da ajuda de Arão durante todo o seu trabalho. Por isso, essa também é considerada a bênção araônica. E ela é considerada a bênção do Antigo Testamento. Agora, no Novo Testamento, muitas igrejas usam essa bênção que Paulo usa, então, e termina, geralmente, aí as suas cartas. E aqui, então, ele impõe as mãos e agora ele confere, então, a bênção para essas pessoas. Ali também em Éfeso, ele realizou muitos milagres e ele, inclusive, ali expulsou espíritos malignos, né? Como, por exemplo, também ele recriminou aquelas pessoas que estavam adorando a deusa Diana, né? Que provocavam ali muito tumulto contra Paulo. E eles, então, esses adoradores de Diana ficaram muito bravos com Paulo, porque ele estava estragando o comércio, porque as pessoas ganhavam muito dinheiro enganando as pessoas para que adorassem, então, a Diana. E Paulo agora começa a dizer de que não é bem assim. E as pessoas começam a parar com essa idolatria e começam a se voltar ao Deus verdadeiro. E esses líderes, então, ficam muito chateados e furiosos com Paulo, então perseguem ele também. E parte, então, do livro de Apocalipse foi dirigido também à igreja de Éfeso. João, então, vai escrever lá em Apocalipse, boa parte também recomendações para a igreja de Éfeso. Igreja essa que o apóstolo Paulo acaba fundando em uma de suas viagens missionárias. Depois de Éfeso, ele vai agora, então, a Troade, quando, então, ele esteve ali também na sua segunda viagem missionária, e ali ele, então, tem uma visão. Paulo, então, conversa sobre o homem da Macedônia, né? Isso vai aparecer ali em Atos, capítulo 16. Ele vai nos trazer esse relato. Isso também é um assunto muito abordado por Paulo dentro dessa sua viagem. E durante a sua estada, então, em Troade, né, nessa sua terceira viagem, Paulo, então, levantou Eutico dos mortos. Eutico era uma pessoa que havia, então, já falecido, um homem. Essa história está em Atos, capítulo 20. E Paulo, então, permitiu que esse homem voltasse a viver. Paulo, então, o ressuscitou. Então, como dissemos antes no início, Paulo, durante as suas viagens, fez também muitos milagres. Claro que sempre lembrando, eles eram sempre concedidos pela parte de Deus, porque Paulo anunciava a Jesus e não a ele. Tanto é que ele sempre vai dizer, convém que eu diminua e que Cristo cresça, então, entre vocês. Depois, então, de Troade, Paulo agora, então, vai a Filipos, quando depois ele vai escrever a sua carta aos Filipenses, e ali, então, Paulo, Silas e Timóteo convertem uma mulher chamada Lídia, uma mulher depois muito influente também, né? E eles acabam libertando também essa mulher de um espírito maligno, e ali, então, eles foram açoitados,
né? Eles também recebem ali ajuda, então, para escapar da prisão. Isso vai estar em Atos 16. Paulo, Silas e também Timóteo estavam, então, na cidade de Filipos. Depois de Filipos, na terceira viagem de Paulo, ele vai a Atenas, né? Onde durante a sua segunda viagem ele também passou, e ele pregou, então, ali na colina de Marte, ou como também é conhecido, o Areópago, aquela que nós falamos na semana passada, que era ao Deus desconhecido. Agora ele vai chegar também a Corinto, para quem depois ele vai escrever a sua primeira e segunda carta aos Coríntios, e ele vai então se hospedar, e se hospedou, na verdade, né, na sua segunda viagem, na casa de Áquila e de Priscila. E agora, então, ele vai pregar ali o evangelho, e ele vai também batizar algumas pessoas. Paulo, então, de Corinto é que ele escreveu a carta aos Romanos. Aquela carta que nós temos logo depois de Atos dos Apóstolos, no Novo Testamento. Paulo escrevendo aos Romanos, ele escreveu essa carta quando ele estava na cidade de Corinto. Então, ele estava em Corinto, ele ficou sabendo que estava acontecendo alguma coisa em Roma, e ele endereça, então, essa sua carta àqueles moradores, então, lá de Roma. Depois de Corinto, ele vai a Tessalônica, né, onde ele também já havia passado ali, e então ele acaba indo agora, então, para Bereia. Depois que os judeus ali de Tessalônica ameaçam novamente a vida de Paulo, querendo prendê-lo, querendo matá-lo, pela mensagem do evangelho que ele estava trazendo. E assim, ele vai, então, de Tessalônica até Bereia, junto de novo, então, com Paulo e Silas, e ali também, então, de Tessalônica, agora, então, eles vão seguir Bereia, né? Tessalônica ficava ali em Bereia, e dali eles vão, então, para a Macedônia. E ali, então, Paulo ensina também nessa sua terceira viagem missionária, lembrando que na segunda ele também havia passado pela Macedônia. Paulo, então, ali elogiou agora a generosidade daqueles cristãos macedônios, né? Porque eles fizeram ali uma coleta para ajudarem aquelas pessoas carentes de Jerusalém. Isso está em Romanos 15. Então, Paulo vai falar também sobre oferta. Como uma igreja, através de suas ofertas, pode ajudar ou deve ajudar aquelas pessoas carentes, aquelas pessoas com necessidades. E aqui temos o primeiro exemplo disso no texto bíblico, de que Paulo, então, ajuda também essas pessoas com essa oferta. Os macedônios fizeram uma oferta e ela é destinada, então, a Jerusalém para aquelas pessoas necessitadas que moravam lá. Como é que podemos resumir a terceira viagem missionária de Paulo? Ela vai aparecer, na verdade, no livro de Atos dos Apóstolos, que não foi escrito por Paulo, foi escrito por Lucas, o evangelista, o médico Lucas, né? E ela está relatada, então, a terceira viagem, do capítulo 18 até o capítulo de número 21. Essa viagem se deu aproximadamente entre 4 anos, lembrando que em Éfeso Paulo ficou somente 2 anos, né? Foi o lugar onde ele mais ficou. E a viagem de Paulo se dá, então, essa terceira, entre o ano 54 e o ano 58 depois de Cristo. Ele foi acompanhado também por Timóteo, por Lucas, por Bartolomeu, como nós citamos antes também. Mas os principais destinos dessa viagem de Paulo foram, na verdade, onde hoje se encontra, então, a Turquia, a Grécia, o Líbano e também Israel. Então, essas 4 grandes capitais ou países ali foram, na verdade, visitadas pelo apóstolo Paulo na sua terceira viagem missionária. E uma grande curiosidade, que sempre queremos trazer aqui também, de que a distância que Paulo percorreu, como dissemos, na primeira e na segunda viagem de Paulo, na primeira ele fez um pouco mais de 1.000 quilômetros, na segunda um pouco mais de 2.000 quilômetros, e hoje Paulo vai fazer 4.350 quilômetros entre terra e chão, onde ele então percorre essas cidades que nós aqui acabamos de citar. Finalizando a terceira viagem de Paulo, vamos ver então de que ela termina em Jerusalém. Quando ele volta, ele traz aquela oferta
dos macedônios até a igreja de Jerusalém, o templo de Jerusalém, entrega aquela oferta àquelas pessoas ali, passa-se mais um tempo ali, não sabemos exatamente quanto tempo Paulo agora fica em Jerusalém, e aí começa a quarta e última viagem de Paulo. Para alguns não é uma viagem, porque Paulo é levado então de Jerusalém, ele vai agora então até Roma, quando então ele é julgado e também depois ele acaba sendo morto. Dentro dessa viagem, o que precisamos relatar é de que, algo bem importante, Paulo foi levado de barco e esse barco acabou naufragando numa ilha chamada Malta. Essa história está lá em Atos capítulo 26. E vamos ver de que Paulo ali vai escapar também como os marinheiros que estavam com Paulo no barco, ninguém vai morrer, porque os marinheiros ali agora queriam jogar as pessoas no barco para se salvarem, porque eles imaginavam que os deuses estavam furiosos. E então eles até chegaram ao ponto de falar com Paulo, e então Paulo vai dizer, olha, eu sirvo um Deus e eu sei, ele me falou que ninguém vai morrer aqui nesta noite. E de fato, então, isso aconteceu, e vamos ver que algumas pessoas até vieram a crer depois também em Paulo, na pessoa de Jesus. Nessa ilha também em Malta é que Paulo escapou daquela mordida da serpente, quando então ele foi picado, e ele ali acabou fazendo então também a cura de muitas pessoas. Isso já está agora em Atos capítulo 28. Depois disso, eles chegam então agora em Roma, né, onde Paulo então vai ficar ali por 2 anos, enquanto ele estava numa prisão domiciliar. Paulo estava preso na sua própria casa. Isso porque ele era também romano. Se nós lembrarmos lá no primeiro estudo, Paulo tinha uma dupla cidadania. Ele era judeu e ele foi circuncidado ao 8º dia, como explicamos no primeiro estudo da semana passada. E também Paulo era, na verdade, descendente de um romano, né? Provavelmente aí o pai de Paulo era um romano, ou a sua mãe era judia, provavelmente. Então Paulo tinha essa dupla cidadania. Por isso, ele não ficou numa prisão comum, como outras pessoas, e também Paulo não morreu de um jeito cruel, porque os romanos eram conhecidos como um povo muito cruel, um povo muito bárbaro. Quando eles matavam alguém, eles matavam a pessoa de uma forma bem cruel. Tanto é que vamos ver como mataram o próprio Jesus, né? Porque foi sob o domínio de Roma, né? Que estava então ali Jerusalém, onde então Jesus acaba sendo morto e crucificado. Então ele primeiro é açoitado, quase até a morte, colocam nele uma coroa de espinhos, batem nele, gospem nele, ele carrega a cruz, ele é pregado na cruz, ele é despido de suas roupas, e então ele acaba morrendo na cruz. Isso era próprio dos romanos. E Paulo, como ele era cidadão romano, ele tinha o direito de não passar por uma morte tão violenta. Então ele ficou preso agora em sua casa. Isso está em Atos, então, lá no capítulo 28. Ele também escreveu ali de Roma a sua epístola, ou as cartas também, né, aos Efésios, Filipenses, Colossenses, também a Timóteo e também a Filemon, enquanto agora ele era preso em Roma, ele era um prisioneiro romano. E também Pedro escreveu a sua carta da Babilônia, né, que era provavelmente Roma. Pedro provavelmente também estava ali, e ele então acaba escrevendo ali a sua primeira epístola, né, quando ele vai chamar isso também de Babilônia. Lembrando de que ali os cristãos estavam sob o domínio de Nero, e isso era aí por volta do ano 64 depois de Cristo. E acredita-se então que Paulo e também Pedro tinham sido mortos então provavelmente ali em Roma, quando então ele é decapitado. O resumo, assim chega ao final da quarta viagem de Paulo, quando ele está em Roma, ele é julgado. E o resumo que podemos fazer é de que essa viagem aparece em 2 capítulos de Atos dos Apóstolos, capítulo 27 e capítulo 28, e esse período que Paulo percorreu, saindo de Jerusalém até então a sua morte, provavelmente ali em Roma,
se deu por volta do ano 59 até o ano de número 60 depois de Cristo. Ele então foi acompanhado, levado de Jerusalém até Roma por guardas romanos, e também Lucas estava com ele. Tanto é que Lucas é que registra então justamente esses feitos de Paulo. E também os principais destinos de Paulo foram então, na verdade, ali a cidade de Israel, onde hoje é também o Líbano, a Turquia, Creta, Malta, Cilícia e, por fim, Roma. E essa viagem, então, se dá a partir, então, de Jerusalém até Roma, uma viagem percorrida por 3.600 quilômetros. De Paulo, então, quando ele é levado escravo de Jerusalém, então, até Roma, onde ele é julgado, ele aguarda a sua morte, então, em casa, como dissemos, e depois de ser julgado, Paulo provavelmente foi decapitado por volta do ano de número 64 depois de Cristo. O que podemos aprender com essa viagem de Paulo? A terceira viagem, ela começou então por volta do ano 53 e termina na metade do ano 57, quase começando aí o ano 58. Paulo partiu de Antioquia da Síria e foi novamente até a Galácia, a Frígia, e ali então temos o aprendizado para fortalecer a fé daqueles cristãos, para encorajar eles a permanecerem firmes na fé. E também a ajudar a encontrar soluções para problemas que estavam aparecendo na igreja cristã. Como nós citamos antes, né? Quando Paulo escrevia uma carta, ele geralmente abordava um determinado assunto, que ele sabia que era o problema daquela determinada igreja ou também daquela determinada pessoa. Quando ele escreve, então, a Tito, Filemon, né, a Timóteo, mas ele também escreve, então, aos Tessalonicenses, a cidade de Corinto, né, os moradores de Corinto, e assim por diante. E a quarta viagem, o que podemos aprender é de que Paulo, então, ele é levado como escravo, né, até Roma, né, e por ele ser, então, um cidadão romano, e nessa viagem, então, também ele ainda fez muitos milagres e testemunhou Jesus. Assim também em nossa vida. Muitas vezes vamos passar aí por muitos problemas, muitas dificuldades. Cuidado, já citamos isso no estudo anterior. Muitas vezes somos deparados, né, somos assaltados no nosso dia a dia com ensinamentos de que a vida do cristão, aquele que de fato é filho de Deus, a vida dele vai ser uma vida muito boa, uma vida sem problemas, uma vida onde ele vai resolver facilmente seus problemas, e inclusive uma vida próspera, né, onde ele vai ter tudo aquilo que ele quer. Cuidado, essa não é a promessa bíblica nem de Jesus, nem dos discípulos e depois apóstolos, e muito menos de Paulo. Paulo vai dizer de que em suas cartas nós pregamos a Cristo o crucificado. E assim também ele vai dizer devemos nós nos portar. Como o próprio Jesus vai dizer, quem quer ser o meu seguidor, tome a sua cruz e me siga. Ou seja, Paulo ele foi perseguido de uma forma muito assídua, de uma forma muito violenta. E assim também, muitas vezes, ainda hoje, pessoas, né, muitas vezes nós também somos perseguidos por sermos cristãos, por, quem sabe, defendermos certos valores, dizermos, quem sabe, não a pena de morte, quem sabe dizermos aí, termos um posicionamento contrário, por exemplo, ao aborto, como, por exemplo, está querendo se legalizar agora, descriminalizar o aborto, descriminalizar também o uso de drogas, né? Sabemos que isso também acaba sendo um pecado, também acaba sendo um erro, e também o que está muito comum e já é lei aprovada, por exemplo, a união de homossexuais, né? E sabemos que a Bíblia, então, ela também é contrária ao matrimônio, né, ao casamento de dois homens ou de duas mulheres. Na verdade, Deus criou um homem e uma mulher e os uniu. Isso, então, sim, é que nós chamamos aí de família. E tanto é que temos aí textos bíblicos no Antigo Testamento de que Deus destruiu cidades por causa desse pecado que o povo estava cometendo, Sodoma e Gomorra, né? Haviam lá muitas pessoas, então, sodomitas, né?
que tinham relações, né, entre pessoas do mesmo sexo e assim por diante, e Deus então acaba destruindo aquelas duas cidades por causa desse pecado, quando Ló então e a sua mulher fogem de lá. E depois, agora também no Novo Testamento, né, vamos ver aí que Paulo, em suas cartas, e também o próprio Jesus, sempre vai fazer referência ao casamento, quando ele cita, então, um homem e uma mulher. Isso é matrimônio, isso é família, isso é uma bênção que Deus confere à família que ele criou lá no Jardim do Éden, Adão e Eva, né? E muitas vezes, então, a sociedade agora ela nos traz aí, quem sabe, outras oportunidades ou outros desejos daquilo que se chama família, mas que, como cristãos, biblicamente não podemos concordar e também assim ter aí o nosso posicionamento. E claro, muitas vezes por isso poderemos então, quem sabe aí ser perseguidos e por que não dizer até julgados, ou por que também ainda não dizer talvez até colocados na prisão, uma vez que isso pode ir contra também ao Estado, né? O que o Estado julga de direito, embora que a própria palavra de Deus ela vai estar acima das leis do Estado, né? O que Deus nos ensina como um Deus criador e também mantenedor. Finalizamos assim as viagens do apóstolo Paulo, comentamos aqui um pouquinho de Paulo, na semana passada, quem ele foi, a sua primeira e segunda viagem, e hoje abordamos aí alguns locais por onde Paulo passou na sua terceira viagem, o que aprendemos com ela, e depois também na quarta e última, quando ele foi levado de Jerusalém a Roma, e então lá ele é decapitado, ele é morto por então ele ser acusado por ele anunciar essa nova doutrina de Jesus às pessoas. Qualquer dúvida, se não conseguimos ser muito claro, quem sabe podem nos enviar, nos pedir alguma pergunta, e com alegria aí queremos esclarecer aí também mais alguma coisa sobre apóstolo Paulo. Ele, sem dúvida, foi um dos maiores apóstolos do Novo Testamento, fundou muitas igrejas, escreveu 13 cartas que estão no Novo Testamento, e algumas ainda outras que são também atribuídas, não necessariamente a ele, mas pela linguagem que se usa ali. Provavelmente Paulo tenha escrito mais do que 13 cartas, e ele então foi um grande evangelista, né? E acabou aí perdendo a sua vida por causa de Jesus. E ele vai ficar contente com isso, porque ele vai dizer de que isso na vida dele é lucro. Queremos também orar ao nosso Deus, levar agora os nossos pedidos ao nosso Deus, aqueles pedidos que temos entre nós. Queremos orar aí ao nosso Deus por várias questões, né, de saúde, pela pátria, enfim. Mas antes disso, quero convidá-los a utilizarmos, né, uma canção que vai nos falar sobre a oração. E essa oração também nos prepara logo a seguir para a nossa oração geral. Ao orarmos, Senhor. Ao orarmos, Senhor, vem encher-nos com teu amor, para o mundo agitado esquecer. Cada dia tua vida viver, nossas vidas vem, pois, transformar. Refrigério pra alma nos dar, e agora com outros irmãos nos unimos a ti em oração. Ao orarmos, Senhor, vem encher-nos com teu amor, para o mundo agitado esquecer. Cada dia tua vida viver, nossas vidas vem, pois, transformar. Refrigério pra alma nos dar, e agora
com outros irmãos, nos unimos a Ti em oração. Queremos levar alguns pedidos em oração na noite de hoje. Nós queremos orar por todos os pedidos que chegaram até nós dos enfermos, aqueles que precisam de ajuda, aqueles que precisam de um conforto da parte de Deus também, de forma especial, aqueles enfermos que se encontram em hospitais, aqueles enfermos que estão em casa, aqueles que estão acamados ou até presos em uma cadeira de rodas. Queremos orar por eles, bem como também por todos aqueles que cuidam destas pessoas, os médicos, os enfermeiros, enfim, todos aqueles que receberam o dom de Deus para prestar este serviço junto destas pessoas, trazendo assim também aí o consolo e a ajuda que Deus muitas vezes dá a essas pessoas através destes profissionais da saúde. Queremos orar também por todos aqueles que passam pelas sessões de quimioterapia ou radioterapia, todos aqueles que lutam contra o câncer, para que, ao seu devido tempo, também, se for da vontade de Deus, Deus os possa restabelecer na sua saúde e lhes oferecer aí também novamente a cura, mas que Deus também conforte aí o coração de todos os familiares daqueles que passam pelo câncer. Queremos orar por aqueles que são solitários, e assim nós incluímos aqui também os asilos, as creches, as escolas, os orfanatos, as prisões, todas aquelas pessoas que estão nestes locais e muitas vezes se sentem abandonados, sozinhos, tristes. Queremos orar que Deus os conforte e dê a eles, principalmente a certeza de que Deus está com cada um deles. Queremos orar também por aqueles que estão com depressão, por aqueles que sofrem com este mal, que Deus os possa fortalecer na fé para que eles possam vencer também esta enfermidade. Queremos orar também por aqueles que passam pelo momento de luto, que choram a perda de um ente querido, que Deus conforte os corações destes e dê a eles a certeza aí também do reencontro na vida eterna. E enquanto aqui aguardamos esse reencontro, que Deus os possa confortar e manter na verdadeira fé. Queremos orar também pela nossa pátria, pelos nossos governantes que nos dirigem, para que sempre possam trabalhar pelo bem do povo. Queremos também agradecer a Deus pela liberdade religiosa que nós temos, onde podemos estudar a sua palavra, frequentar a igreja, estudar a sua palavra, sem ainda sermos perseguidos e mortos, como muitas vezes acontece também em outras partes do mundo. Agradecer por essa liberdade que Deus nos dá e pedir que nós possamos valorizar todas as oportunidades que temos do estudo da palavra de Deus, irmos na igreja, estarmos com os nossos irmãos na fé, porque quem sabe um dia isso poderá não mais ser possível. Queremos também orar por aqueles que estão comemorando mais um ano de vida, pelos aniversariantes, por todos aqueles que pediram pelas suas famílias, pelo marido, pela esposa, pelos filhos e demais familiares. E também que Deus nos conceda uma noite de descanso com a sua proteção e também o seu cuidado. Nós oramos a nosso Deus dizendo assim: Santo e gracioso Deus, trazemos a Ti todos aqueles enfermos que precisam de Tua ajuda, do Teu conforto e do Teu cuidado. Sabemos, Senhor, que a enfermidade muitas vezes nos causa medo e muitas vezes leva-nos até a esfriarmos na fé, quando recorremos a outros recursos, a não ser a Tua palavra e pela Tua espera. Assim te pedimos e intercedemos por todos os enfermos que aqui estão nos acompanhando, mas que também por aqueles que pediram por enfermos que estão em casa ou em hospitais. Guarde a todos com a Tua graça e com o Teu cuidado, bem como também a todos os seus familiares. De forma especial, todos aqueles que passam pelo tratamento contra o câncer. Dê a eles coragem e também esperança. Olhe, Senhor, pelos solitários, por todos aqueles que estão nos asilos, nas creches, nas escolas, nos orfanatos e também nas prisões. Guarde a todos com o Teu cuidado e permita que o Espírito Santo sempre os possa encher de esperança, para assim um dia também terem a vida eterna contigo no céu. Olha, gracioso Deus, pela nossa pátria, pela liberdade que nós temos de estudar e ouvir a Tua palavra.
mas também, Senhor, para que a nossa pátria possa sempre produzir o nosso alimento no campo e na indústria. Abençoa, assim, o nosso trabalho com a bênção que o recebemos de Ti. Fique com todos os governantes para que trabalhem sempre pelo bem do povo. Olha, querido Deus, por aqueles que passam por depressão, para que possam vencer também este mal e esta enfermidade. Fortalece-lhes na fé e não permita que abandonem a fé diante da depressão e do medo que às vezes ela traz, da angústia também. Olha, Senhor Deus, também por aqueles que choram a perda de um ente querido, por todos os enlutados, conforta seus corações e fortalece-lhes a fé no Salvador Jesus, que também é o nosso Deus e o nosso Salvador. Guarde, Senhor, a todas as famílias, tanto marido e esposa, para que possam se perdoar mutuamente e os filhos possam honrar e respeitar seus pais. E assim tu continuas a nos abençoar em família, dia após dia. Guarde, Senhor, a todos os aniversariantes que com a tua companhia e graça podem te agradecer e comemorar mais um ano de vida. Obrigado, Senhor, por esta noite onde nos encontramos para mais uma vez estudarmos a tua palavra e aqui podermos ver como o apóstolo Paulo foi corajoso em levar o teu evangelho a muitas pessoas. Dá também a cada um de nós esta coragem, esta ousadia e ajuda-nos, Senhor, a sempre, todos os dias de nossa vida, testemunharmos esse Jesus que é o nosso Senhor e o nosso Salvador. Agora dá-nos uma noite de descanso com a tua proteção pelos teus santos anjos e cuide de cada um de nós de novo amanhã, quando voltarmos assim aos nossos afazeres. Oramos por estes pedidos e também te agradecemos por tudo que tu nos deste, mas também pedimos por aqueles pedidos que temos a te fazer em particular em nossa vida e coração. Se forem para o nosso bem, atenda-nos sempre pela tua graça e pelo teu favor, pois é em teu nome que nós oramos. Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. 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 Antes de finalizarmos este nosso encontro, quero convidá-los para a semana que vem, terça-feira, a partir das 20 horas, termos mais um encontro do estudo bíblico aqui do grupo de oração. Também, se você gostaria de receber uma mensagem de esperança, deixe o seu número nos contatos ou entre em contato conosco para que possamos incluir o seu nome, o seu número, e então cada dia pela parte da manhã receberás aí uma mensagem que também serve como um momento devocional, né? Uma invocação, uma leitura bíblica, uma pequena oração, uma mensagem bíblica, a oração do Pai Nosso e concluímos também com a bênção. E também, se queres nos acompanhar, sempre sábados à noite, o nosso culto online, a partir das 19h30. Queremos nos despedir com mais uma canção que fala sobre a vida de Jesus e desejamos assim a todos uma boa noite, com a graça e com a companhia do nosso Salvador Jesus. Até o nosso próximo encontro. Um grande abraço a todos. Vem Espírito Santo, vem me tocar e me abraçar. Tua presença é tudo que eu preciso, meu precioso amigo. Pra te adorar, levanto as minhas mãos, entrego a ti meu coração, e mesmo sendo falho, me amas, me amas, e mesmo eu nada tendo, me amas, me amas.
amor se entregou naquela cruz, carregou um grande peso em meu lugar e levou sobre si a minha dor. Jesus, por amor, se entregou naquela cruz, carregou um grande peso em meu lugar e levou sobre si a minha dor. Jesus, nome precioso. Jesus, nome precioso. Carregou um grande peso em meu lugar e levou sobre si a minha dor. Jesus, por amor, se entregou naquela cruz, carregou um grande peso em meu lugar e levou sobre si a minha dor. Jesus. Jesus, nome precioso. Já tinha terminado.